Olá pessoal, tudo bem? A gente vai agora para o nosso último vídeo desse mini curso gratuito sobre amor próprio. E aqui a gente vai estar trabalhando o nosso amor próprio. É o sétimo vídeo? Não. Ou é esse vídeo? Ah, não. É o sexto. Foi mal. Desculpa aí. Então, nosso sexto e último vídeo dessa série sobre amor próprio, que fecha esse pequeno mini curso que você pode ter aí disponibilizado gratuitamente, não só como um processo de reflexão e compreensão de como está a situação do seu amor próprio e como você pode passar a desenvolver o seu amor próprio. E nós colocamos aqui nos vídeos alguns exercícios, algumas ferramentas que são extremamente úteis nesse processo. E são ferramentas que têm resultados garantidos. São ferramentas que, inclusive, eu também uso nos meus cursos pagos a esse respeito. Mas o momento agora é a gente finalizar essa trajetória desses vídeos sobre amor próprio, com esse mini curso sendo fechado, com um vídeo intitulado onde a gente vai começar a trabalhar o nosso amor próprio. E como é que a gente vai estar fazendo isso? A gente vai basicamente entender que é o momento em que a gente vai fortalecer 4 pilares que são fundamentais para esse amor próprio. Quais são esses pilares do amor próprio? O físico, o emocional, o mental e o espiritual. Por quê? São 4 pilares que são fundamentais para que a gente tenha sensação de bem-estar, de qualidade de vida, e isso proporcione essa questão de autovalorização, de autocuidado, de autorrespeito que nós precisamos para que a gente possa se amar verdadeiramente e ter, que nós falamos no primeiro vídeo desse mini curso, que é um amor incondicional por nós mesmos. E é nesse momento que você vai começar a trabalhar a fazer isso. E aqui a gente tem algumas situações que a gente tem que observar para a questão do primeiro pilar, que é o físico. Então, como é que está a tua alimentação? Ah, Rodolfo, mas tu vais fazer uma abordagem sobre essas questões físicas? Vou, porque isso influencia muito no seu bem-estar, isso influencia muito na sua qualidade de vida, isso influencia muito na forma como você se enxerga e como você vai se respeitar e se amar. E tem relação com autorrespeito. Uma pessoa que não se cuida fisicamente é porque é uma pessoa que não se respeita. Então, sim, como é que anda a tua alimentação? Como é que está o teu cuidado com o teu corpo? Você costuma praticar exercícios? Ah, Rodolfo, a minha alimentação não está boa, eu realmente não cuido do meu corpo, eu não acho que isso importe, eu não dou valor para isso. Faz uma pequena pausa nesse tipo de pensamento. Sabe o que é isso? É você refutar determinadas questões. Ah, mas eu não me importo com questão de beleza física. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser o fisiculturista, sabe? O cara viciado em academia. Não, não é isso. O que eu estou falando aqui é com relação ao cuidado com o seu corpo, ao cuidado com a sua alimentação, diz muito mais sobre a sua saúde interna. Então, se você é daquelas pessoas que não liga para isso, para questões físicas, não sou eu que vou dizer que você está errado, que está certo. Eu posso não concordar, mas não quer dizer que eu estou certo. O caminho que eu estou seguindo é outro. E eu posso falar por mim porque eu sim engordei um pouco e agora estou cuidando para emagrecer. Por conta de diversas situações e que eu estou assumindo a responsabilidade. Não estou dizendo que foram por essas situações, mas a forma como eu agi diante das situações que aconteceram comigo, que fizeram com que eu deixasse de lado o meu cuidado com a atividade física e isso proporcionou que eu engordasse. Agora eu estou pagando o preço. Estou indo atrás do prejuízo e estou buscando voltar a um hábito de atividade física para emagrecer. Mas a culpa disso ter acontecido foi minha. É o primeiro ponto, assumir a responsabilidade. E quando eu me olhei no espelho, por assim dizer, naquele exercício que nós colocamos para você, a imagem que eu estava tendo de mim não estava me satisfazendo. Então vamos mudar esse processo. Acabou, é a decisão tomada. E agora eu vou fazer o que precisa ser feito para mudar esse contexto, essa realidade. Ponto. Então eu tenho que ter cuidado com a minha alimentação, começar a ter cuidado com o meu corpo. Eu tive pela primeira vez
algumas alterações pequenas, mas tive nos meus exames clínicos. Isso nunca aconteceu. Então, é esse tipo de cuidado. Eu não quero desencadear problemas mais sérios no futuro. Não tenho para que fazer isso. Se eu sei o que eu preciso fazer, eu tomei a decisão e agora eu vou trabalhar nesse processo. Acabou e está resolvido. Então, é nesse ponto que você tem que ver a questão física, a sua alimentação, seu cuidado com o corpo, se você está praticando exercícios ou não, ok? Um outro ponto. Lembra-se que eu falei que o seu interno bagunçado reflete o externo bagunçado? Então, eu vou fazer alguns questionamentos que é para você observar. Ah, Rodolfo, não tem nada de errado internamente comigo. Não? Tá tudo bem. Então, vamos avaliar o teu ambiente externo, que faz parte da questão física também. Não é só o corpo, propriamente dito. Então, vamos avaliar. Como é que está a tua casa? Como é que está o teu quarto? Ah, Rodolfo, eu não tenho casa. Eu moro com meus pais, ou eu moro com alguém. Tá, mas eu tenho um ambiente que seja só meu, um quarto, uma cama, um guarda-roupa que seja só meu, uma parte do guarda-roupa que é meu, tem, possivelmente. Há uma cama que é minha. O quanto eu cuido disso? O quanto esse meu pequeno ambiente ele é organizado? Quanto mais bagunçado for esse seu ambiente, ele é reflexo de quanto está bagunçado o seu interior. Ponto. Você gostando ou não de ouvir isso, é a verdade. Eu demonstro cuidado com os meus pertences, ou eu largo as coisas, não estou nem aí. Isso reflete um problema. Tem uma pessoa que eu conheço que ela não liga muito para essa questão material. Tá. Mas o fato de não ligar não significa que eu vou ser descuidado. E essa pessoa costuma descuidar-se de tudo que é de seu pertence. Você acha que isso é o quê? Isso é reflexo de como está o descuidado com ele mesmo. Entendeu o problema? Então, o fato dos meus pertences não serem cuidados, não serem organizados, significa dizer que tem problema. Você vai ver o meu quarto, ele é organizado. Você vai ver o meu carro, ele está dentro do possível, obviamente. Quando eu viajo, às vezes, dependendo do local, não tem como, mas ele está sempre limpo, ele está sempre bem cuidado, ele está sempre bem organizado, está com as revisões em dias, manutenções todas que são necessárias são feitas. Por quê? Porque eu cuido do que é meu. Isso já reflete que o fato de eu cuidar dos meus pertences significa que eu cuido de mim, o que não é mentira. E você vai ver isso no seu dia a dia. Quando você passar a cuidar do que é seu, significa dizer que eu tenho que mudar externamente ou internamente? Não, mas um ajuda o outro. Eu vou começar a me trabalhar, mas eu também vou começar a ter um comportamento, uma postura diferente. Eu vou arrumar o meu quarto, eu vou arrumar minha cama, eu vou deixar os meus pertences organizados, eu vou cuidar dos meus pertences. Quando eu começo a fazer isso gradativamente, isso também vai refletir internamente. Isso é um ponto. Eu estou criando um hábito, uma rotina diferente. E isso também vai refletir com a minha identidade, com a minha autenticidade, com o meu valor, quando eu vou passar também a me cuidar, porque eu estou cuidando do que é meu, então eu vou me cuidar também. Entender? Eu vou fazer um link, uma conexão desse processo, nesse comportamento de autocuidado que eu passei a desenvolver. Então, eu passo a zelar pelo meu ambiente de trabalho. E isso também é um outro ponto. Você zelar pelo seu ambiente de trabalho significa dizer que você está tendo mais responsabilidade. Você está assumindo a responsabilidade diante dos fatos e tomando uma postura proativa de cuidado. Outro ponto, voltando para você especificamente, como é que está a qualidade do teu sono? Você está dormindo bem? Não estou dizendo que você tem que dormir 10, 8 horas, 6 horas. Eu durmo em média 6 horas por dia. Mas eu durmo bem. Eu sei que, clinicamente falando, eu estou dormindo pouco. Eu preciso aumentar as minhas horas de sono. É fato.
Mas eu, pelo menos, nesse intervalo de 6 horas que eu durmo bem. E outro, quando eu começo a associar, por exemplo, voltar a fazer atividade física, novamente ter exercícios físicos, uma série de outras situações, isso também contribui para eu regular melhor o meu sono. Então, entenda que são várias situações pontuais que, somando, te trazem algum benefício. Tá? E o teu estilo de vida, os teus hábitos, como é que eles são? Eles são hábitos que te beneficiam ou te prejudicam na vida? Exemplo, eu tenho que estar saindo todo final de semana, de sexta, às vezes de quinta a domingo, para balada, para bar. Eu passo o final de semana enchendo a cara, mas eu trabalhei a semana toda. Certo, ok. Se trabalhar a semana toda, não justifica que você tem que encher a cara e se debilitar física e mentalmente por conta de uma bebida. Aí isso, em exagero, está sendo uma válvula de escape para alguma coisa que emocionalmente não está legal. Pessoas que só se divertem quando bebem. Já está errado daí. Só consegue se divertir e o que é pior, só consegue se divertir quando bebe e quando bebe muito. Para no outro dia nem lembrar direito do que aconteceu na noite anterior. Que raio de divertimento é esse? Qual é essa concepção de divertimento que tem na tua cabeça para pensar assim? Você só está deteriorando o seu corpo e a sua mente, mas que não está trazendo nenhum benefício. Nada para você. Porque no outro dia tu ainda está acabado, de ressaca, com uma série de problemas. Ou seja, do que adiantou isso? Vamos parar para raciocinar, racionalizar diante da situação. O que realmente isso adiantou? Trouxe algum benefício? Eu acho que não. Então isso é complicado. No emocional. E aí entra como é que eu me relaciono comigo e com os outros. Como é que está essa relação? Ela é positiva, ela é negativa? Eu tenho relações conflituosas, relações tóxicas, abusivas, desgaste constante, briga constante. Então, o que está acontecendo aqui que eu preciso interpretar esse contexto? Qual é a qualidade dessas relações que eu estou vivenciando? Eu tenho medo de rejeição, eu tenho algum complexo de rejeição nesse sentido que possa me prejudicar? E eu vivo fugindo de situações negativas, ou seja, eu procuro, sempre evitar conflitos que possam me gerar algum tipo de desgaste, alguma situação dessa natureza. O que eu estou fazendo? Eu preciso proporcionar um equilíbrio emocional para, primeiro, não fugir de situações negativas, aprender a lidar com essas situações negativas, tá? Saber ter discernimento e filtro nas relações e no que me acontece no dia a dia para não me deixar abalar de maneira negativa nesse contexto. E como está a minha relação com os outros a ponto de não gerar situações que possam ocasionar, desencadear conflitos. Então, quando eu trabalho no meu amor próprio, quando eu me valorizo, eu sei quem eu sou, eu sei o meu posicionamento diante das relações, eu sei impor limites, eu não me desgasto com interpretações dos outros, eu não me desgasto com impulsividade dos outros, porque eu não vou agir impulsivamente. Eu vou racionalizar as minhas ações diante das emoções que eu estou sentindo. Ou seja, eu vou ter equilíbrio das emoções para utilizar as emoções que são mais propícias àquela situação, ou seja, a emoção certa para o momento certo, na intensidade certa. E não agir por impulsividade. A questão mental é o pensamento que eu tenho a meu respeito. Como é que eu me trato? Como é que eu me julgo? Se eu vivo me criticando? Autocrítica excessiva? Tudo isso são questões que eu preciso avaliar. Eu me critico demais. Por quê? Qual é o sentimento que me vem à tona para eu estar me criticando demais? É medo de rejeição? É medo de comparação? É medo de falhar? E isso tem relação, possivelmente, com algum trauma, com algum bloqueio na nossa infância. Por alguma situação que eu vivenciei com um parente, com os meus pais, com os meus irmãos, que me proporcionou esse medo e essa falha. E aí, normalmente, essa pessoa ela tende a ser mais perfeccionista. O perfeccionismo é a desculpa do procrastinador.
porque ele nunca vai terminar. Nunca está pronto, nunca está bom o suficiente e você nunca termina, ou seja, você está sempre protelando. Por quê? Porque você tem medo de ser julgado, de ser rejeitado diante do resultado final que você tem para mostrar. Então é o momento de você avaliar essa questão e entender esse contexto sobre os pensamentos que você tem, como é que você se trata, como é que você se julga, como andam as suas verdades, as suas crenças. Você tem crença limitante? Quer entender quando você tem um bloqueio, uma crença limitante? Pense em alguma situação e a partir daí, desse momento, diante dessa situação, quais são normalmente de 3 a 5 primeiros pensamentos que vêm na tua mente? Eu vou empreender, eu vou abrir um novo negócio e eu acho que eu preciso deixar de trabalhar. Eu vou largar meu emprego para fazer isso. Então eu vou ver quais são os bloqueios, os medos e os traumas que eu tenho nesse sentido. Sobre relacionamento. Quais são os primeiros pensamentos que vêm? Os 3 a 5 primeiros pensamentos sobre relacionamento. Relacionamento só é desgastante, relacionamento só é para brigar, relacionamento envolve traição, não dá para confiar em ninguém, o outro ou a outra não presta. Mulher não presta, homem não presta. Pronto. Isso são crenças limitantes que você tem dentro dessa área. Questões financeiras. O que é que você pensa quando fala de investimento? O que é que você pensa quando fala sobre ganhar dinheiro? Né? Você tem trava para ganhar dinheiro? Você tem bloqueio para ganhar dinheiro? Como é que você vai ver isso? Quais são os pensamentos que você tem acerca de prosperidade financeira? Então você começa a colocar tudo que vem na tua cabeça de início, possivelmente são as principais crenças que você tem acerca daquele tema. Coloca isso no papel e começa a avaliar. Até que ponto isso é válido, isso é verdadeiro e como você vai trabalhar para ressignificar. Você vai mudar esse padrão de pensamento, você vai contradizer esse padrão de pensamento e transformar isso num pensamento positivo a respeito daquela situação, a respeito de prosperidade financeira, a respeito de dinheiro, a respeito de relacionamento, a respeito de mulher, a respeito de homem. E assim vai. Quando você passa para reescrever isso e reafirmar isso em você, você está mudando um padrão de mentalidade. E o aspecto espiritual. Rodolfo, eu sou ateu. Eu não acredito em nada disso. Tudo bem, aí já é um problema seu. Tá? Mas prenda-se a algo que seja a sua conexão com você mesmo, então, no mínimo. Você tem a parte de espiritualidade, e eu não estou dizendo aqui que você tem que seguir religião A, religião B, para mim pouco importa a religião. Isso aí é um problema seu, uma decisão sua. Não estou aqui para dizer qual é a religião A, B, C que deve, que não deve seguir. A minha função aqui não é essa. Mas a minha função é orientar você a buscar a questão da espiritualidade. Se você vai buscar isso com alguma religião, ok, é um critério seu. Como você vai fazer isso, o caminho que você vai usar para essa questão da conexão com a espiritualidade, com o sagrado, é uma decisão totalmente sua. Fique à vontade. Mas é importante que, a partir do momento que você comece a desenvolver esse padrão de espiritualidade, você traga isso como uma prática para a sua vida. Faça constantemente essa conexão. Né? E nesse aspecto, a sua conexão com você mesmo ela é importante. Porque a espiritualidade ela trabalha o sagrado também dentro de você. Então, isso é um ponto. Né? O outro, o que é que você tem escutado? Como é que anda a tua intuição? Outro aspecto que é importante na formação de crenças limitantes vai muito do ambiente que você frequenta, vai muito das pessoas com quem você convive, vai muito do que você assiste e muito do que você escuta. E aí eu vou fazer uma crítica que eu sempre faço nas minhas redes sociais. A maioria das músicas que nós brasileiros escutamos é um lixo. É uma frequência extremamente baixa, é uma letra totalmente depreciativa. É uma letra que te estagna, que te puxa para baixo, que te coloca num padrão de mentalidade, num padrão vibracional péssimo. E eu vou dar um exemplo que eu sempre cito nos cursos que eu estou, já citei isso várias vezes em live. Dentro dos meus mentorados, tinha uma pessoa especificamente que estava reclamando muito dessa questão de relacionamento, da vida dela não andar, amorosa, ela queria porque queria construir uma família, uma série de... e não conseguia. Só se metia com quem não prestava, por assim dizer. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte,
Numa sessão seguinte, você vai trazer aqui as músicas que você mais gosta, aquelas que você, quando vê, se pega cantando, que você vive escutando. Traga todas as letras, imprime tudo para mim e traz para mim. Eu não precisei nem esperar a próxima sessão. No meio da semana, a pessoa me ligou, aos prantos. Quando ela parou para buscar as letras e ela foi, naquele momento de refletir, ler as letras e refletir, ela entendeu o contexto da vida de relacionamentos dela. Era o reflexo de tudo aquilo que ela mais gostava de escutar e que ela mais cantava, que ela mais jogava carga emocional. Então, o que ela fez? Ela transformou aquelas letras, que são as belas de umas porcarias, né, no contexto do que ela acreditava, nas crenças dela sobre relacionamentos. Aí você acha que ela ia buscar o quê? Quais eram o perfil de cara que ela se atraía, quais eram os tipos de pessoas com que ela se envolvia, e ela pegou e fez um levantamento dos últimos relacionamentos que ela teve. É sempre o mesmo padrão. Era por isso que esse tipo de padrão de homem que ela se atraía. E era reflexo das letras das músicas que ela mais gostava, que ela mais escutava. Entendeu? A mesma coisa para o ambiente que você frequenta. Se você quer prosperar e você está num ambiente que as pessoas só querem saber de balada, curtição, não estão nem aí para esse tipo de assunto, não querem saber, você acha que você vai conseguir prosperar? Não, não vai. Os ambientes que você frequenta só está em baladinha, bebendo, tudo. Você acha que isso vai proporcionar alguma coisa que realmente contribua para o seu crescimento, para a sua autoestima, para o seu amor próprio? Também não vai. Então, quais são as decisões que você vai tomar para que você realmente possa proporcionar uma mudança na sua vida? Se você não fizer isso, você vai continuar com a vida que você tem. Ponto. Acabou. Você quer resultados diferentes? Precisa fazer ações diferentes. Ok? Então, para pensar sobre isso. Tudo isso influencia demais na tua vida. Influencia o teu aspecto espiritual, o teu aspecto mental, o teu aspecto emocional, o teu aspecto físico. Então, você tem que tomar uma decisão de mudança. Aqui, nesse curso, nós trabalhamos uma série de situações de autorreflexão, de conhecimento, trouxemos alguns exercícios e algumas ferramentas que são primordiais no teu processo de desenvolvimento de amor próprio, de mudança de padrão de comportamento e de mentalidade. Então, agora cabe a você. O curso está aqui, ele é gratuito, ele vai ficar sempre disponível no meu canal. Então, fique à vontade para assistir, reassistir quantas vezes você julgar necessário, contanto que ele traga resultados para você e comece a colocar em prática esse processo de mudança, porque eu garanto, o benefício vai ser fantástico na tua vida. Então, estamos por aqui, o canal está à sua disposição, fique à vontade para assistir e reassistir, não só esse pequeno mini curso sobre amor próprio, como os outros vídeos que nós temos disponibilizados aqui no nosso canal. Fique à vontade. Não esqueça, te inscreve no canal, curte os vídeos, comenta, tira as tuas dúvidas se achar necessário e me segue aí nas outras redes sociais, que a gente vai estar sempre trazendo material que é positivo para o teu processo de transformação, para o teu desenvolvimento. Até mais, pessoal!